E aí galerinha do canal Abrangel, beleza? Aqui é o Hector e antes de mais nada eu quero primeiramente agradecer pelos primeiros 1000 inscritos aí no nosso canal. Muito obrigado, vocês que dão força para esse canal continuar adiante, né? Agora não apenas com paródias, mas também trazendo o Geografilmes e agora iniciando um novo quadro, que é o Geografatos, tá? Que a gente vai buscar trazer curiosidades em relação a vários temas que abrangem a geografia. E para começar, no primeiro episódio agora, a gente vai começar com os 5 terremotos mais fortes da história. Como os terremotos acontecem? Bom, eles são causados pelo tectonismo das placas. É um movimento que as placas tectônicas fazem flutuando sobre o magma que se encontra no manto. A média de movimentação das placas tectônicas por ano é cerca de 1 centímetro. E as placas elas podem se mover em 3 sentidos diferentes. O movimento divergente, que é quando as placas tectônicas se separam uma da outra. Um exemplo disso é a placa africana e a placa sul-americana. E entre elas existe a dorsal mesoatlântica, como se fosse uma cordilheira oceânica, que ela praticamente corta o globo terrestre no meio, desde o Polo Sul até o Polo Norte. Existe também o movimento transformante, que é quando uma placa desliza lateralmente em relação à outra, que normalmente cria falhas geológicas, coisas do tipo. Mas também pode causar algum tipo de terremoto ou tectonismo aí por causa disso. Mas o principal para a gente entender é o movimento convergente, que é o movimento que uma placa entra em choque com a outra, ou seja, uma placa se comprime em relação à outra. A principal região aí que a gente encontra esse tipo de placa é o Círculo de Fogo do Pacífico. Vocês vão olhar no mapa aqui, ele pega desde a América do Sul, o sul do Chile, contorna aí praticamente todo o continente americano e vai até o continente asiático. Esse tipo de movimento é o principal causador dos terremotos, das tsunamis que acontecem no planeta. E por que essas placas se movimentam? Como elas se movimentam? Elas se movimentam principalmente por um movimento de convecção do magma que está lá no manto. E como isso acontece? Aqui na atmosfera, o ar mais quente, ele é mais leve, ele sobe para as camadas mais altas da atmosfera. E o ar mais frio, que é mais denso, mais pesado, ele desce. Acontece a mesma forma no manto terrestre. O magma que está mais próximo do núcleo, geralmente ele está mais quente. Então ele sobe porque está mais leve. E o magma que está mais perto da crosta terrestre, por ele estar um pouquinho mais resfriado em relação ao que está mais perto do núcleo, ele desce porque ele está mais pesado. Então esse movimento faz com que o magma do manto movimente as placas tectônicas. Nosso planeta ele é composto por cerca de 52 placas, sendo que dessas são 14 principais, placas grandes continentais, e outras 38 placas secundárias. Como que os movimentos das placas eles são medidos? Normalmente se usa uma escala chamada escala Richter, tá? E essa escala é uma escala logarítmica. O que isso significa? Um terremoto de 4 graus na escala Richter, ele vai ser 10 vezes mais forte do que um terremoto de 3 graus. E ele vai ser 10 vezes mais fraco em relação a um terremoto de 5 graus na escala Richter. Bom, explicada essa parte do tectonismo, agora vocês vão saber quais são os 5 principais terremotos aí mais fortes que já aconteceram na história do nosso planeta. Em quinto lugar, Rússia, 1952. Magnitude, 9 graus na escala Richter. Não houveram registro de mortos nesse terremoto por conta da localização onde ocorreu o epicentro. Ocorreu no extremo nordeste da Rússia, tá? Bem ali próximo do Alasca já. Então é uma região muito fria que não tem muitos habitantes. Então isso resguardou a vida de muitas pessoas. Porém, a perda material ela foi por volta de $1 milhão. E o terremoto foi tão forte que ele chegou a atingir
o Havaí, que fica a cerca de 7.000 quilômetros de distância. Em quarto lugar, Japão, 2011, magnitude 9 graus na escala Richter. Foi um outro terremoto que foi seguido de tsunami. Ele é mais recente e provavelmente alguns de vocês devam lembrar. Entre mortos e desaparecidos foram mais de 20.000 pessoas, além dos feridos aí que foram cerca de 5.000. O epicentro ocorreu na maior e mais populosa ilha do Japão, que é a ilha de Honshu, onde ficam as principais cidades e indústrias do país. Porém, as principais áreas atingidas foram a cidade de Iwate, Miyagi e principalmente Fukushima, que tinha uma usina termonuclear e houve o vazamento de urânio enriquecido no mar, na região. E então, além dos problemas da destruição, houve o problema também ambiental por conta do derramamento de urânio. Cerca de 300.000 edifícios, aí, construções, tanto prédios como casas, como indústrias, foram destruídos. Os prejuízos aí em dinheiro, eles foram calculados por volta de 309 bilhões de dólares. Isso significa que foi cerca de 15% do PIB brasileiro. E a tsunami aí que atingiu o Japão, aí, seguida desse terremoto, ela contabilizou algumas ondas aí com mais de 38 metros de altura. Com certeza esse foi um dos principais desastres naturais da história recente do mundo. Terceiro lugar, Indonésia, 2004, magnitude 9,1. Foi um outro terremoto seguido de tsunami, e esse foi muito mais mortal do que o anterior. Ele matou cerca de 230.000 pessoas, além dos desaparecidos também. O seu epicentro foi perto da principal ilha aí da Indonésia, que é a ilha de Sumatra. Porém, ele atingiu fortemente também outros países como Sri Lanka, Índia e Tailândia, além de outros 14 países aí no sul e sudeste asiático, na Oceania e também no leste da África. Esse terremoto foi tão forte que a Terra vibrou cerca de 1 centímetro do seu eixo, para vocês terem noção da potência que foi esse encontro das placas aí no Oceano Índico. Como eu disse no início, as placas elas se movem cerca de 1 centímetro por ano. Com esse terremoto, as placas elas se moveram cerca de 15 metros. Vários países aí se juntaram para juntar donativos aí para os países afetados. Conseguiram cerca de 14 bilhões de dólares. Segundo lugar, Alasca, 1964, magnitude 9,2. Foi outro terremoto seguido de tsunami. Ele causou cerca de 139 mortes e ele aconteceu, curiosamente, 3 dias antes do golpe militar aqui no Brasil. Ele atingiu aí áreas como o Japão, outros países da Ásia e também a costa oeste dos Estados Unidos. Ele foi sentido por várias cidades aí da América do Norte. O ponto positivo desse fato foi que ele serviu para comprovar a teoria do tectonismo das placas, que antes não passava de hipótese. O prejuízo causado aí por esse evento foi cerca de 2,3 bilhões de dólares. Em primeiro lugar, Chile, 1960, magnitude 9,5. O maior evento tectônico já registrado na história. Na verdade, ele foi seguido de outros 2 terremotos um pouco mais leves e aconteceram cerca de 2-3 dias antes desse, que foi o principal aí para a história mundial. Considerando aí, foram poucas, né? Porém, o Chile é um país que tem uma baixa população, principalmente naquele período, em 1960, e causou prejuízos aí de cerca de 550 milhões de dólares. O epicentro foi tão forte que ele foi sentido no Havaí, no Japão e nas Filipinas. No Japão, a onda que causou essas mortes chegou 15 horas depois do epicentro que ocorreu no Chile. A destruição causada por esse evento foi tão grande que cogitou-se cancelar a Copa de 1962, a Copa na qual o Brasil se consagrou bicampeão mundial. Depois desse evento,
até um ano depois houveram diversos movimentos nas placas próximas à costa do Chile, ainda reflexo dessa primeira movimentação aí de 9,5, que foi a maior na história do planeta Terra. Bom, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, desse novo quadro. Se vocês curtiram, deixa o like aí. Se não curtiram, comenta aí o que vocês não gostaram também. Se você tem alguma ideia aí para os próximos episódios do Geografatos, comenta aí. A gente pode trazer curiosidades sobre países, coisas relacionadas à geografia. Beleza? Valeu, galera! Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os colegas. Valeu!